Olá, crianças! Vamos iniciar nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos aprender como produzir um bom texto. Antes da gente colocar a mão na massa, você vai fazer o quê? Separar o seu material e ir lá para um cantinho da casa onde você vai se concentrar. É importante para você ser bem criativo na produção do texto. Silêncio e concentração para você não ficar distraído. Então, vamos lá. O que todo texto deve ter? Primeiro, crianças, o texto deve ter título. Quem vai ler quer saber o que vai ler. E a primeira coisa que o leitor vai ver é o título da história. Precisamos analisar qual é o lugar onde acontece a história, o espaço. Também é preciso colocar o tempo, quando aconteceu. Além disso, crianças, precisamos pensar nos personagens. Quem são as pessoas que estão na história? Tem apenas um, dois ou mais pessoas? Podemos colocar nomes aos personagens também, tá? E por fim, não podemos nos esquecer como é o acontecimento, a narrativa, o que está no decorrer da história. A partir de tudo isso que a gente analisa, aí a gente parte para o começo da história, que é o primeiro parágrafo. E nós podemos utilizar essas expressões para iniciar. Era uma vez, certo dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos, um tempo atrás, em um belo dia. Depois vem o segundo parágrafo com o meio da história. E podemos começar com essas palavrinhas: depois, então, de repente, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém. E agora vem o fim da história, o terceiro e último parágrafo. E foi assim, finalmente, e assim, portanto, e viveram, por fim, por isso, depois deste dia. Não é uma regrinha, crianças, o texto ter 3 parágrafos. Ele pode ter mais, vai da sua criatividade. A tia está citando apenas um exemplo. Agora vamos lembrar da importância dos sinais de pontuação. Todo texto precisa tê-los. Então vamos lembrar? O ponto final encerra, acaba uma frase afirmativa. Quando a gente dá pequenas pausas no texto, a gente coloca a vírgula. Se no texto tiver um diálogo, uma conversa entre os personagens, a gente precisa mostrar por meio de 2 pontos quando vai acontecer uma conversa e logo depois, na linha de baixo, o travessão, para dar início ao diálogo ou à fala de alguém. Se no texto tiver alguma frase que for uma pergunta, ela precisa terminar com um ponto de interrogação. Mas se a frase for com emoção, aí a gente termina com um ponto de exclamação. Agora sim, vamos observar essas imagens e ver como podemos produzir um texto depois de tudo que aprendemos? Olha só, aqui precisamos observar o quê? O lugar, o espaço, na frente de uma casa. Qual será o tempo? Aqui parece ser de dia. Então, pode ser pela manhã, pela tarde, num domingo, ou poderia ser num final de semana, entre outros. Além disso, vamos analisar os personagens. Olha só. Quem apareceu aqui? 2 meninos e uma senhora. A gente pode criar um nome para eles. E aqui é o acontecimento. Eles estão jogando bola. Depois percebam que surge um problema e aí no final da história vejam como vai encerrar. Então, vamos dar início? Não podemos nos esquecer do título. A tia colocou aqui, os meninos brincando. No caderno, crianças, observem as margens, que são esses espaços que limitam o nosso caderno, a nossa folhinha, do lado esquerdo e do lado direito. Aqui é onde começamos e encerramos as frases. Depois do título, a gente solta uma linha para assim começar o texto.
Então, baseado em tudo isso que a gente viu aqui, vamos lá começar. Vamos escolher uma dessas palavrinhas para iniciarmos o nosso texto. Agora, vejam o espaço que é dado para começar o primeiro parágrafo. 2 dedinhos afastados da margem. Em uma certa manhã, vejam a letra inicial, maiúscula, e a vírgula para dar uma pausa. 2 amigos chamados Edu e Roberto decidiram jogar bola na frente da casa da dona Ana. Aqui temos o nome Edu, Roberto e Ana, iniciando com letra maiúscula. Sinais de pontuação, vírgula para dar uma pausa e ponto final para encerrar o parágrafo. Agora vamos ao meio da história onde surgiu o problema. Depois do primeiro parágrafo, vamos dar um espaçozinho para iniciar o segundo parágrafo. Olha aí o problema. Então, Edu chutou a bola tão forte que quebrou o vidro da janela da dona Ana. Roberto ficou pensando no que aconteceria depois. Tá vendo aí como ele tá com a mãozinha no queixo, um sinal de interrogação na cabecinha? Então, vamos analisar aqui. Olha aí o ponto final nessa frase. Roberto iniciando com letra maiúscula. O ponto final no finalzinho do parágrafo. E agora nós vamos ao fim da história. Vamos escolher uma dessas palavrinhas? Primeiro, observemos qual é a cena. Depois, a gente dá espaço, 2 dedinhos afastados da margem para começar o último parágrafo. E assim que viu o que aconteceu, Dona Ana saiu de casa muito irritada com os meninos. Eles ficaram nervosos e saíram correndo. E aqui, nós temos a letra inicial maiúscula no parágrafo, Ana e eles no início da frase. Temos aqui a vírgula e os pontos finais no final de frase e parágrafo. Então, vamos revisar. Título, primeiro parágrafo, o começo da história, lembrando, espaço para começar o parágrafo, 2 dedinhos afastados da margem. Assim também como no segundo parágrafo, o meio da história, e no último parágrafo, o final da história. Não se esqueçam de rever o vídeo para pegar todos os detalhes, tá? Então, criançada, agora é a sua vez. Caprichem!